Alô, alô, muito boa tarde, nosso Globo Esporte já tá no ar, gente, vem que tem futebol rolando nesse meio de semana com as Copas, o Cruzeiro tem a Sul-Americana e o Galo tem Libertadores. Vamos começar pelo Atlético? Hoje, pela última rodada do Grupo G, o Galo enfrenta o Caracas na Arena MRV e uma vitória seria importante demais para assegurar a liderança do grupo e mirar a melhor campanha da primeira fase. O Atlético tem a liderança do Grupo G praticamente garantida na Libertadores. Só perde o posto se for derrotado pelo Caracas. E se o Peñarol vencer o Rosário Central? No meu ponto de vista é isso, a gente tem que fazer o máximo possível e quando a gente começar a sofrer, tem que saber sofrer. Tem uma outra liderança que o Galo tá buscando. Esse aí é o topo da classificação geral da Libertadores. O Atlético é o quarto melhor, com 12 pontos. Para ocupar a primeira posição, precisa vencer e torcer contra os 3 que estão na frente. Vamos lutar para isso, vamos jogar para isso. Se Deus quiser, a gente vai estar saindo classificado em primeiro. O Tajeres da Argentina enfrenta o São Paulo, no Morumbi. O River Plate joga em casa contra o Deportivo Táchira. O Palmeiras, atual líder dessa disputa, joga em casa contra o São Lourenço. Primeiro objetivo o quê? O primeiro objetivo é classificar para a próxima fase e o segundo é tentar classificar em primeiro no geral. No general. Terminar a fase de grupos na liderança geral não é apenas uma vaidade. O time que conquistar essa posição decide as fases de mata-mata em casa. Em 2013, ano em que o Atlético foi campeão da Libertadores, adivinha qual foi a posição do time nessa fase? O Atlético está classificado para as oitavas de final da competição. Naquele ano, o Atlético terminou em primeiro do Grupo 3. Venceu as 3 partidas em casa e com 15 pontos conquistados, foi o melhor time da classificação geral. Que campanha! Que ano! A confiança é muito grande, né? Como a gente sempre fala, respeitando a equipe do Nils, mas acho que dentro de casa a gente tem a força máxima, né? A gente tem a torcida, a gente tem ali a força ofensiva, a gente tem um elenco muito bom. Na semifinal e na final, o Atlético perdeu fora de casa. E buscou a classificação e o título... Jimenez bateu na trave, não entrou! Diante de seus torcedores. Eles que nos dão força, nos empurram a todo instante. O sonho foi possível! Valeu a pena acreditar! Diferente do que aconteceu em 2013, o adversário nas oitavas será definido por sorteio. E atualmente, a final é em jogo único. Vai ser em Buenos Aires, na Argentina. Então, o Galo pode aproveitar a vantagem de decidir em casa até a semifinal. É muito importante isso. Mas eu confio no meu grupo, eu sei das qualidades que a gente tem, mesmo dentro ou fora de casa, a gente tem capacidade de estar fazendo grandes jogos. Já tá de volta e hoje, logo mais, 7 da noite, tem Atlético e Caracas pela Conmebol Libertadores. É a última rodada da fase de grupos. Vamos falar com a Lud, que tá lá na Arena do Galo. Ô Lud, o Atlético tem novidade na defesa e retorno do Hulk, não é isso, queridona? Muito boa tarde. Fala, queridão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, Hulk de volta, né? Ele que ficou de fora na última partida por questões pessoais, agora volta a ficar à disposição do Milito, que já deve começar com ele jogando. E existe uma grande expectativa também da gente ver o Rômulo entrando em campo hoje. O garoto da base que vem conquistando bastante espaço no time profissional. Mas vamos abrir um provável campinho para hoje à noite? Então, olha só, o Everson no gol, no setor defensivo Saravia, Bruno Fux e o Rômulo, né? Ele que está conquistando o coração do torcedor também. Arana, Batalha, Alan Franco, Zaratio, aí o Gustavo Scarpa, o Paulinho e o Hulk, que volta a aparecer na escalação do Milito. Um bom público é esperado hoje à noite, cerca de 30 mil torcedores já estão confirmados para essa partida. Marcelo. Valeu, Lud, abrindo os trabalhos na arena. A partir de 6h05, aqui na Itatiaia, Atlético e Caracas, sexta rodada, Grupo G, Copa Libertadores da América com Caixa na Itatiaia. Estarei nessa também na ancoragem, com Léo Figueiredo nos comentários, Márcio Rezende analisa a arbitragem, as reportagens com Cláudio Rezende, Álvaro Damião e Rubem Júnior, o site da Itatiaia, as redes sociais, com matérias do nosso Henrique André, cobertura digital da Itatiaia. Vamos nessa a partir de 6h05, bola rolando às 7 horas, nesse dia decisivo para o Grupo G.
Você que tá no YouTube já viu também que tem outro jogo do dia no mesmo horário para fechar esse grupo. Penharol e Rosário Central no estádio Campeão del Siglo em Montevidéu para definição de quem avança juntamente ao Atlético. O Galo já tá garantido, já tá classificado para confirmar a liderança matematicamente e saber em qual posicionamento, né, dessa liderança, pensando na disputa dos primeiros colocados aí no geral nessa Libertadores da América. Cláudio Rezende, um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia você, Cirilo, bom dia, Massa do Galo, quem acompanha o Rádio Esportes. Hoje já fica também aquele alerta para quem for à Arena MRV, há uma expectativa aí de entre 25 e 30 mil torcedores para o jogo das 7 da noite. É um horário complicado do trânsito, então, torcedor do Galo que for ao estádio, as recomendações: ir mais cedo, entrar também na esplanada e depois ao estádio, né, nas catracas o mais rápido possível, para que não tenhamos aquelas filas que o torcedor pode perder parte do jogo. Quem for ao estádio, dar preferência aos ônibus, né, da Conexão Arena MRV. São 20 pontos agora em Belo Horizonte, região metropolitana, 20 pontos de embarque. O Conexão Arena MRV leva o torcedor e já deixa o torcedor também na cara do gol, ali pertinho do estádio. Utilizar o metrô também é uma opção. Você vai até o metrô, depois tem passarela, pode chegar à Arena MRV. E quem for de carro, mais gente, né? Dentro do carro, divide ali a carona para que tenhamos menos problemas de trânsito nesse jogo aí das 7 horas da noite. Passando pro time agora. Os jogadores se apresentaram agora pela manhã para esse duelo contra o Caracas e tem uma questão aí que vai definir o time, hein? Pendurados do Atlético. O Atlético tem 4 jogadores pendurados. E qual é o cenário? Depois, avançando às oitavas de final, os cartões estarão zerados. Quem tiver pendurado hoje não receber cartão amarelo, tá livre e aí fica zerado a partir das oitavas de final. Agora, se o cara tá pendurado e receber o cartão amarelo hoje, vai ficar fora do mata-mata. Vai ficar fora do primeiro jogo das oitavas de final. Por isso, o técnico Gabriel Milito vai correr risco? O Atlético, lógico, precisa da vitória, mas já está classificado e com um empate garante matematicamente o primeiro lugar do grupo. Os jogadores pendurados, para a gente analisar daqui a pouquinho: Paulinho, Vargas, são 2 atacantes, o Alan Franco, jogador que é de marcação no meio campo, e o lateral Saravia. Então Saravia, Franco, Vargas e Paulinho poderão não começar o jogo por conta dessa questão aí de estarem pendurados com cartões, 2 cartões amarelos. E por isso, com um time, quem sabe diferente, pode pintar o garoto Rômulo, que está conosco aqui no Rádio Esportes. Rômulo falando dessa possibilidade de ser titular pela primeira vez no Galo e logo no jogo de Libertadores. Dá aquele frio na barriga ou não? A frio na barriga, com certeza, né? Ainda mais a gente que sonha com isso, né? E é importante ter também, né? Porque mostra que a gente... Um treinador meu até falou isso pra mim uma vez. É porque a gente se importa. Então é sempre importante. Mas não pode ser aquele frio na barriga, aquela ansiedade que te atrapalha, te joga pra baixo. Eu, particularmente, jogo pra cima, sabe? Que é o que eu quero fazer. Graças a Deus também eu entrei bem, fiquei tranquilo. E é isso, futebol é o que eu sei fazer, é o que eu tô preparado... Que eu tô preparado desde sempre, que eu venho treinando aqui em cima, então tem muito mistério não. Aí o Rômulo já foi acionado, o jogo contra o Fluminense entrou no início do segundo tempo, já no intervalo, e contra o Sport também na última rodada. E o Rômulo fala desta possibilidade do Atlético, joga contra uma equipe eliminada, que fez só 1 ponto até aqui, o Caracas, que vive uma temporada difícil. Independente da escalação do Galo hoje, é jogo para voltar a vencer, né? Todos nós já sabemos qual a qualidade do nosso time, o quão bons somos, né? Então, é entrar dentro de campo, fazer o que a gente sabe. O professor também explica bem o que ele quer, né? E aí nosso time tem muita qualidade para executar. Então é colocar em campo o que a gente sabe e, consequentemente, a vitória vem. E quais zagueiros que inspiram o Rômulo? Aqueles que foram campeões da Libertadores pelo Galo e que continuam no clube, Léo Silva e Hever, Rômulo? Sem dúvida, Hever e Leonardo Silva. Eu pude trabalhar uns 2 anos com o Leonardo Silva na base. Ele pegou no meu pé bastante. Aqui em cima o Hever
já era dupla, né? Porque treinava junto, então a gente ia aprendendo dentro de campo. Já o Leonardo Silva já era mais professor, né? Então me ensinava, chegava ali, falava o que eu tinha que fazer. Mas são duas grandes referências que eu tenho dentro do clube, que eu via desde criança, né? Então, sem dúvida, foi uma experiência muito incrível que eu vivenciei aqui dentro do clube. Tá aí, zagueirão Rômulo, 20 anos de idade, revelado na base do Atlético, mais um que tá aparecendo aí, aparecendo bem. Citou Hever, Leonardo Silva, são logicamente espelhos para eles, jogadores que fizeram história no Atlético e que continuam, né? O Hever faz esse papel aí muito bem, né? Desde quando parou no início do ano, ele vem fazendo a coordenação da base, transição base profissional e, lógico, ajudando bastante o garoto Rômulo, que é aqui de Belo Horizonte mesmo, toda a família atleticana, Cirilo, e pode ter essa oportunidade, né? De começar o jogo contra o Caracas, é um jogo de Libertadores. A gente falava ontem, né? Que é um cenário ideal para que o Milito possa observar essa meninada, né, Cirilo? Com certeza. Daqui a pouquinho nós vamos falar, aliás, tem um debate hoje, a gente vai falar bastante de Atlético e Caracas, essa história aí dos caras que estão preservados. Você que tá no YouTube pode participar, aliás, caras que estão pendurados, né? Esses vão ser preservados. Vamos saber logo mais, por volta ali de 5h30, 6 horas, quando o Cláudio trouxer a escalação aqui na programação da Itatiaia. Mas a presença do Rômulo na zaga, meu caro Léo Figueiredo, primeiramente um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. Rômulo é o cara que tá surgindo aí no Atlético, fez 45 minutos contra o Fluminense, fez 45 minutos no jogo recente também. É um cara que vai ganhando minutagem, vai ganhando minutos. E tá aí o exemplo, né? A maneira de que olhar um pouquinho internamente, né? Olhar pro clube, olhar pra dentro, pro trabalho que tá sendo feito. O cara tá aí, é da base, tá mostrando potencial. Tem que pôr pra jogar, Léo Figueiredo. Tem que pôr pra jogar, Cirilo. Tem uma coisa que a gente sempre diz, né? Tem que dar espaço pra base, mas a base tem que ser boa. Isso é fato. Não adianta você ficar querendo colocar garotos no time se você não tiver qualidade na base, e outra, se você não tiver uma boa transição base profissional, porque muita gente fica pelo caminho nesse momento. Agora, o Rômulo, ele já está treinando há um bom tempo com o profissional, ele já estreou com o profissional, e o jogo de hoje é um jogo, pelo menos na teoria, com todo o respeito a que eu tenho, não só ao Caracas, que eu possa ter, mas ao futebol, que prega peças, mas é um Atlético muito superior à equipe da Venezuela. Então o Atlético tem muita condição hoje de fazer um placar, inclusive, elástico, se encontrar com as vitórias. E o melhor pro Rômulo é conseguir entrar numa situação dessas. Mas não vai ser assim sempre que vai pintar. Porque a oportunidade aparece, principalmente pra galera da base, é quando os cobras não podem jogar. É quando o cara tá machucado ou quando toma cartão, e aí vem uma oportunidade. Então, por mais que seja o comentário mais dito em todo o planeta, que os meninos da base têm que entrar numa situação ideal, é bom entrar quando o time tá redondo, tá certinho. Gente, geralmente quando o time tá redondo, tá certinho, não tá precisando de ninguém entrar nele, não. Então as situações, muitas vezes, vêm em um período de baixa, um período de dificuldade, um período de lesão. E é aí que eles têm oportunidade. E aí quem tem bola, aproveita e mostra. E a base do Atlético, o Claudião tem até números legais aí sobre convocações e tudo. A base do Atlético tá rendendo bons frutos. O Rômulo, tomara, seja mais um deles. Mas hoje é dia para não só jogar o Rômulo, como também para jogar o Cadu. Claudião sabe disso. Pois inclusive até pro nosso Ale Oliveira comentar também, trazer expectativa pro jogo de hoje, pra essa noite, pras possibilidades aí de time desse Atlético. Muitos convocados recentemente, né, Cláudio, das categorias de base. A gente tá falando de caras que já são integrados ao elenco profissional, o caso do Rômulo. O Alisson teve a convocação pra seleção, pra período de treinamento da seleção sub-20, mas nas categorias inferiores também muitos nomes surgindo de convocados, né, Rezende? É verdade, o Atlético é o segundo time, Cirilo, com mais convocados para a seleção de base. O Atlético só perde para o Santos e o Corinthians, que tiveram 6 jogadores, o Galo tem 5. Os 2 do Sub-20, o Alisson, que já era o profissional do Galo, e o goleiro Robert já haviam sido convocados semana passada. Vão fazer aí um período de treinamentos na Granja Comari. E ontem o Atlético teve mais 3 convocados também para a seleção Sub-15. Que também, a exemplo da Sub-20, vai fazer um período de treinamentos agora entre dias 1º e 9 de junho, na Granja Comari. Esses 3 zagueiros, 3 jogadores do Sub-15 são o zagueiro Vieira, o meio-campista Gomide e o atacante Gabriel Veneno. Então o Galo tem 3 no Sub-15, 2 na Sub-20, sem contar no Arana, né? Que tá na principal do Brasil, mas 5 jogadores de base do Atlético nas seleções.
Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Cirilo, um abraço pra você, pros companheiros e pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil, hein? Se jogador tá sendo convocado para qualquer que seja a categoria, é um indício de que há potencial, de que há um bom trabalho, de que as coisas estão tentando ser transformadas, enfim. E na ponta, no profissional, nós temos aí alguns exemplos de caras que têm surgido e têm permanecido fixos no elenco. O Rubens está lesionado, mas é um cara muito usado. O Alisson parece que é um cara que está sendo bastante utilizado essa temporada. E o carro está passando aí também pro Rômulo chegar e se estabelecer como um dos zagueiros utilizados. Tem gostado do que viu até agora, Lê? Ah, sim, viu, o Cirilo, e acho que esse jogo, por exemplo, e começar jogando essa partida da Libertadores contra o Caracas, é muito menos tenso do que aconteceu com ele na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, ele entra no intervalo, fazendo uma dupla de zagueiros com o Rabelo, que nunca tinha acontecido, no meio do jogo, com o Sport jogando muito melhor do que o Atlético, já ganhando o jogo, né? O Sport já ganhando o jogo por 1-0, o time não jogando nada, e aí ele foi pro jogo. Ali é a fogueira. E o Sport vindo pra cima e criando várias oportunidades, ali que é o fogo. Então hoje, você sai jogando contra um time muito mais fraco, já desde o início da partida, sabe? Você entra no ritmo de todo mundo, em que o teu time vai ser pouco atacado, aí, meu amigo, aí pra ele é o cenário ideal, né? E vale lembrar que o Atlético identificou essa situação da base já há algum tempo, tanto que a gente teve conversas aqui com o coordenador e tudo, falando que ia mudar, que ia ter um investimento, que ia ter um cuidado maior, porque sempre quando eu falo da base aqui do Atlético, eu faço um link com os seus rivais no Brasil, né? Você viu o Flamengo e o Palmeiras, que além de títulos, além de investimento, vê quantos jogadores eles não revelam, né? Então, você faz a máquina girar. É onde você pode ter não só ganho técnico, mas principalmente financeiro. É só ver aí que o Flamengo vendeu nos últimos anos e que tem possibilidade de vender. E o Palmeiras, nem se fala, né? Então, acho que o caminho é esse, não tem como fugir essa realidade, base não é gasto, é investimento. Olha, perdão, viu, Cirilo? Se você pegar os 3 jogadores, né, Claudião, do Sub-15, sim. Cara, hoje um Sub-15 já é muito valioso. Vamos lembrar aí que o Palmeiras acabou de vender 2 de 17 anos por mais de 100 milhões de euros. Ele botou pra jogar com 16, né? Ele botou pra jogar com 16. Assim, são fenômenos, não vai surgir todo dia menino de 16 anos jogando. Mas você tem que lapidar esses meninos. E a base do Atlético trabalhar bem desde o seu Sub-15, a passagem para depois pro Sub-20, para depois virar profissional e todos os cargos, isso precisa ser muito bem feito e os frutos vão mostrando isso em convocações. Cara, se você tem 3 jogadores convocados pro Sub-15, você pode saber que sua base tá trabalhando bem, porque hoje a Europa não mira os de 20 anos aqui mais não. Hoje a Europa mira os de 15, 16, cara. Então, é uma vitrine, é uma grande possibilidade, é a base trabalhando bem e tem mais um elogio que eu posso fazer aqui, que é como o Alisson entrou e tá sendo aproveitado no time do Atlético. Porque, cara, né, não muito recente, a gente viu, por exemplo, o Savinho, que estourou aí, que também veio da base do Atlético, que é muito bom jogador, mas que não teve a mesma atenção que o Alisson tá tendo agora. Não tá tendo os mesmos processos que o Alisson tá tendo agora. Então, ou seja, a base do Atlético está mudando, na minha opinião já mudou, e tá começando a colher frutos. Mas começando, Cirilo, porque é um processo. Você vê que o Palmeiras e o Flamengo estão à frente, mas pelo menos o Galo tá no caminho certo. Daqui a pouquinho no debate você também pode participar, torcedor. Tem que poupar hoje ou não tem? Tem que pôr todo mundo pra jogar? Pendurado, não pendurado? Ou preserva os caras que estão aí correndo um certo risco. Participe com a gente no YouTube também, no Itatiaia Oficial e no @Itatiaia Esporte. Deixa eu chamar o Álvaro Damião com notícias do Caracas. Caracas que vem a Belo Horizonte sem chances de avançar nem a sequência da Libertadores, nem também aquele playoff da Copa Sul-Americana. O que dizer da equipe venezuelana? Alô, Álvaro Damião, um abraço. Alô, Cirilo, um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. A delegação do Caracas está concentrada neste momento no novo hotel na região da Savassi. A delegação chegou ontem a Belo Horizonte. O técnico Henry Melendes ainda não confirmou o time que joga hoje contra o Atlético. Caracas que busca a primeira vitória na Copa Libertadores. Em 5 jogos até agora,
foram 4 derrotas e 1 empate. Não tem uma vitória sequer na competição, apenas 1 pontinho ganho. Já está eliminado da próxima fase por ser o pior do grupo. Não entra na Sul-Americana e não vai disputar a Libertadores do ano que vem, porque ficou na 11ª colocação no campeonato venezuelano que terminou o mês passado. Daqui a pouco eu dou o provável time do Caracas. O time do Caracas para jogar contra o Galo seria este: Wilker Farinhas, Francisco Lamantia, Quirrada, Bianeider e Luiz Cassiani, René Rivas, Brian Ortega, Padilha e Enchanique, Dani Pérez e Edvin Pernia. Cirilo. Valeu, Damião. Cláudio, já mais desse Atlético e Caracas. É isso mesmo, daqui a pouco a gente volta. O Hulk postou arte do jogo, ele ficou fora da última partida, então o Hulk colocou lá no seu Instagram que vai pro jogo. E aí vamos ver, né? Se não tiver mesmo Paulinho e Vargas, qual será a dupla de ataque? O Hulk mais quem? Vai ser Cadu? Pode ser o Alisson? Tem novidades também entre os relacionados, viu, Cirilo? Daqui a pouquinho, no segundo tempo, eu falo quem pode estrear hoje com a camisa do Atlético, tá certo? Combinado, Cláudio. Daqui a pouquinho.